paz do Senhor, Deus abençoe a todos os amados irmãos. Vamos dar sequência à nossa aula, né, falando um pouco mais sobre a introdução ao Novo Testamento 1, né, que é a disciplina que nos fala sobre os evangelhos. Nós falamos na aula passada sobre o contexto histórico, sobre as principais seitas da época e assim por diante. Na sua apostila, na página 12, você vai encontrar também os principais deuses do mundo greco-romano, mostrando para você ver como o cristianismo se desenvolve no meio a tantas crenças em deuses falsos, em mitologias, a mitologia greco-romana, e mesmo assim Jesus ele tem que ser inserido, o conceito de Jesus, de Salvador, o conceito de Deus é inserido no meio a tantas crenças existentes de formas errôneas acerca de deuses diversos. Mas Jesus é colocado entre os outros deuses, acima de todos os deuses, como nosso Senhor e Salvador, o Eterno, que morreu por nós ali na cruz do Calvário. Veja bem, os 3 primeiros evangelhos nós chamamos de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Claro que não foram escritos nesta ordem. Sinóticos porque eles são parecidos, conforme nós já mencionamos, né? É um conjunto de livros que são parecidos nas suas narrativas, tá? São semelhanças que estão envolvendo dentro do seu conteúdo, dentro do seu enfoque. Então, isso é perceptível a semelhança existente nesses evangelhos. E os conteúdos, obviamente, que ninguém está narrando nada diferente. Os conteúdos são os mesmos 4 evangelhos. E só que os 3 primeiros evangelhos que estão na Bíblia são narrados de forma muito parecida. Então, você percebe que a narrativa segue uma certa semelhança, uma certa igualdade nas apresentações. Por exemplo, muitos acontecimentos que estão ali são característicos, estão presentes nos 3 primeiros evangelhos e estão ausentes no Evangelho de João, por exemplo. Você vê o envio dos 12, a transfiguração, o sermão profético e assim por diante. Os principais imperadores nessa época, também é importante você conhecê-los, saber quem são. Jesus nasce no período do reinado de Júlio César, o imperador romano, e morre no reinado de Tibério César. Então, você observa que entre o nascimento e a morte e ressurreição de Jesus, há uma troca de imperadores nesse reinato aí, nesse intervalo de tempo, há uma troca de imperador, ok? Os principais imperadores que cobrem o período do mundo bíblico são César Augusto, que vai do ano 29 até o ano 14 depois de Cristo. 29 antes de Cristo até 14 depois de Cristo. Então, foi sob o comando desse imperador que as forças romanas tomaram o Egito, que na época era governado por Antônio e Cleópatra, conforme você vê na história geral. Foi também por um decreto desse imperador que todo mundo, todos que habitavam o mundo romano, tiveram que se alistar, conforme narrado em Lucas capítulo 2. E é por isso que desce já, você vê a narrativa de Jesus aliás, Maria e José ter que ir registrar-se e lá nasce Jesus Cristo. Então, o César Augusto, né, que foi um imperador que não pôs grande sofrimento ao povo ali na Judéia. Tinha um governo próprio para a Judéia, tinha um governo interino para os judeus ali, o Sinédrio, para tratar de algumas questões. Então, de certa forma, ele foi benéfico ou benévolo ao povo judeu. Tibério César, que assume o lugar de César Augusta, ele estava no trono nessa época do ministério de Cristo, estava todo vapor, sendo desenvolvido. É justamente a efígie dele, ou a imagem dele, que aparece na moeda que Jesus pergunta de quem que é esta imagem, de quem que é aqui. Está ali a foto a imagem cunhada, melhor dizendo, de Tibério César, que aparece naquela imagem. Onde ele fala a máxima que nós conhecemos até hoje: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, segurando essa moeda em sua mão. Gaio começa a reinar no ano 37. Jesus havia morrido, havia ressuscitado. Também é conhecido como Calígula. Possivelmente, provavelmente, era muito louco, se imaginava um deus, queria ser tratado como um tal,
ele chegou a pedir que colocasse uma estátua dele lá dentro do grande templo, lá dentro do templo dos judeus, para ser adorado como tal. Só que o responsável pelo projeto, sabendo que isso iria ocasionar um banho de sangue sem precedentes, profanasse o templo dos judeus, o que foi feito? Ele veio enrolando o projeto até que, finalmente, morre Calígula e o projeto não vai adiante. Então, é muito importante atentar para isso. Depois vem Cláudio. Cláudio, que vai do 41 a 54, do ano do Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos primeiros anos do seu governo, ele foi até benevolente, foi um governador bom para os judeus. Mais tarde, ele começou a ter suspeitas dos judeus, começou a restringir a liberdade deles, e a gente encontra a menção de judeus que estavam em Corinto, que, por decreto de Cláudio, tinham sido obrigados a sair de Roma, lá em Atos 18. Os registros mostram que esse imperador proibiu os judeus de se reunirem, e quando ele se proíbe os judeus de se reunir, obviamente estava proibindo eles de morar ali, porque o judeu nunca deixou de se reunir ao sábado, sempre foi desejo deles se reunir ao sábado. A grande fome que foi prevista pelo profeta Ágabo, ali em Atos capítulo 11, também foi no reinado desse Cláudio, Cláudio Augusto, do Cláudio, né, do Cláudio, desse imperador Cláudio, por nome Cláudio. E Nero de 54 a 68. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 13, ou melhor, o seu amanuense o escreve, né, o Tércio, a qual ele dita para Tércio escrever, quem está no poder é Nero, e ele manda obedecer às autoridades, ele constituída, todo aquele relato que você já conhece nas Escrituras. Os primeiros anos do reinado de Nero foram bons. Sêneca ajudou de uma forma maravilhosa, e mais tarde ele acaba totalmente louco, mata a própria mãe. Tudo que ele fazia eram atitudes de loucura mesmo, de loucuras. Era um homem louco. E foi justamente a esse Nero que Paulo apela, quando ele apela para César, né? Era Nero que estava no poder nesta época, na hora de fazer seu apelo para que César o julgasse. Então, foi no governo de Nero que Paulo e Pedro foram executados. É interessante observar também que Nero coloca fogo em Jerusalém, coloca fogo em Roma e culpa os judeus por causa disso, culpa os cristãos de terem feito tais coisas, né? Os cristãos de terem praticado tais atos. Era totalmente louco esse Nero. Esse Nero era louco, 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 louco. Algumas características da época, já falamos das suas estradas que existiam para todo o Império Romano, já falamos que tinha com condições de ir e vir, mencionamos isso para vocês já. As religiões também eram grandes religiões diversas, ligadas também a certas coisas do ocultismo, a tantas coisas banais e perniciosas. Era um mundo mergulhado no caos espiritual, somente a luz do Evangelho para poder libertar essas pessoas desse caos. Vamos então aos evangelhos. Mateus é o evangelho que recebe o seu nome, obviamente. Evangelho segundo Mateus. Papias, que foi discípulo de João, que por sua vez, né, já viveu os primórdios, vamos dizer assim, os primórdios da igreja primitiva, ele afirmava que Mateus, de fato, o evangelho de Mateus, de fato, havia sido escrito por ele, desde os pais da igreja, desde o princípio ali da igreja, do início da igreja, não havia dúvida quanto à autoria do evangelho de Mateus. Mas nós precisamos ter algumas evidências, por exemplo, evidência externa da autoria desse evangelho. A evidência externa tem o Papias, que já mencionamos, né? E Marcos registrou as reminiscências de Pedro. Papias disse também, Marcos escreveu as reminiscências de Pedro, ou seja, o evangelho de Marcos é aquilo que Pedro ensinou, que Pedro falou, que Pedro comentou. Então, também, Marcos, o evangelho que recebe o seu nome é de autoria dele mesmo. E ele disse que Mateus escreveu as logias aqui, os ensinos, o termo grego, as declarações, os oráculos, os estudos, as doutrinas, foi Mateus que escreveu.
Orígenes, que já está no segundo século da era cristã, ele também atribui esse evangelho a Mateus, junto com muitos outros pais da igreja. Então, não há dúvida. Mas e as evidências internas? A evidência externa é que nós pegamos na história, pegamos fora da Bíblia para mostrar a autoria ou comprovar algum fato. Evidência interna é aquilo que pegamos dentro da Bíblia, tiramos de dentro da Bíblia. Algumas evidências externas. O livro de Mateus é distintamente judaico em todo o seu caráter. Então, percebe-se claramente que foi um judeu que escreveu. A forma de apresentar uma característica puramente judaica. Ele tem 43 citações diretas do Antigo Testamento. Nenhum outro evangelho tem tanta citação. Você vê que constantemente a preocupação é mostrar o cumprimento da Escritura na vida e ministério de Jesus. Por isso, sempre eles valiam-se da expressão está escrito, conforme está escrito, as Escrituras e assim por diante. Então, ele usa a expressão reino do céu 33 vezes, enquanto Lucas e João usam o reino de Deus. Usa a expressão relativa às citações do Antigo Testamento para que seja cumprido cerca de 10 vezes. Usa a expressão filho de Davi 8 vezes, que era justamente o anseio da nação, era o Jesus, filho de Davi. A indicação do uso de vocábulos para dinheiro, o autor teria sido um publicano, por exemplo, quando ele usa a expressão dinheiro, a forma dele falar do dinheiro, o denário, mostra claramente que ele era um publicano, Mateus, ou publicano, da qual foi chamado por Jesus para ser um apóstolo. Mas quem é esse Mateus? O que a Bíblia tem a dizer sobre esse Mateus? Primeiro, em Marcos 2,14, você encontra dizendo que seu pai era Alfeu, mas não era irmão de Tiago, que é narrado em Mateus capítulo 10. Tinha também o nome de Levi, lá em Marcos 2,14, Lucas 5,27, mostra que esse Mateus também era chamado por nome de Levi. Ele era uma espécie de funcionário público, o que ele era, né? Um cobrador de impostos, e ele era uma pessoa que estava ali sempre trabalhando nas regiões fronteiriças, cobrando na alfândega. Como fiscal, conhecia tanto grego como aramaico e tinha tido uma boa cultura. E ele aceitou o convite de Jesus e fez um banquete para Jesus e seus discípulos. Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 2, você encontra narrativa de Mateus fazendo esse banquete, após o seu convite. O Evangelho de Mateus, o propósito do Evangelho de Mateus está desde o primeiro versículo, que é livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, leva imediatamente a duas coisas importantes do Antigo Testamento ligadas às alianças do Antigo Testamento, a aliança com Davi e a aliança com Abraão. Então, filho de Davi, filho de Abraão. Deus tem uma aliança com Davi, Deus tem uma aliança com Abraão. Então, ele já está exatamente ali para servir de elo entre o Antigo e o Novo Testamento, unindo, formando uma só palavra, uma só Bíblia, um só livro, uma só revelação de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O que é universalismo em Mateus? Você vê que o Evangelho de Mateus, ele usa o termo igreja, ele tem assim uma visão mais universal, mais abrangente. Ele encerra a sua narrativa, né, com a grande comissão que foi dirigida aos seus discípulos em Mateus capítulo 28, verso 19, que é ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura que você muito bem conhece. Ele usa a expressão que o campo é o mundo, o Evangelho para ser amplo, o campo é o mundo. Ele usa a parábola do joio e do trigo e assim por diante, dando ênfase na universalidade desse evangelho, ao alcance desse evangelho. Na sua apostila, bem na página 18, você tem ali o esboço do Evangelho de Mateus, né? O nascimento e primeiros anos de Cristo, capítulos 1 e 2, preparação para o ministério público, capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 11. Então, é importante você fazer essa leitura dentro dessa perspectiva, dentro dessa divisão que ali está, para você se familiarizar mais com o livro de Mateus, com o Evangelho de Mateus, e conhecer mais a esse respeito. O Evangelho de Marcos. Veja bem, o Evangelho de Marcos possivelmente foi o primeiro a ser escrito. Como já dissemos, não está em ordem alfabética, em ordem cronológica, mas é o primeiro que foi escrito. É possível que Marcos escreveu, sim, a partir daquilo que Pedro lhe ensinou,
Da mesma forma que é possível que os demais autores, como Mateus e Lucas, se valeram dos escritos de Marcos também para tirar alguma coisa importante. Por isso, evangelho sinótico, muito parecido, muito semelhante. A autoria desse evangelho é atribuído a João Marcos. Qual João Marcos? Aquele que era sobrinho de Barnabé, que andou com Paulo na viagem missionária e depois se recusou a seguir viagem, ficou com medo, voltou para trás, e narrado na epístola, no livro de Atos e nas epístolas. A igreja primitiva, desde seus primórdios, já reconhecia Marcos como autor. Pronto, isso já basta para nós. Foi uma testemunha ocular ali no Getsêmani, na prisão de Jesus, e assim por diante. Mais uma vez, evocando Papias como evidência externa, depois ele tem a primeira autoria, que ele é o primeiro a testemunhar da autoria de Marcos, dizendo que Marcos, que era intérprete de Pedro, de fato, é o autor deste evangelho. E já no ano 175, no segundo século da era cristã, já na metade do segundo século da era cristã, mais da metade, Marcos era considerado discípulo intérprete de Pedro, conforme Irineu. Clemente de Alexandria diz que Marcos escreveu o seu evangelho daquilo que foi pregado por Pedro. Ou seja, de qualquer forma, estas evidências apontam para sabermos quem de fato é o autor deste evangelho que recebe o nome de Marcos. É João Marcos, sobrinho de Barnabé. As evidências internas, nós já partimos para a Bíblia Sagrada. As evidências internas, nós temos ali, Marcos capítulo 14, que narra um jovem que fugiu desnudo lá do jardim do Getsêmani, que obviamente foi esse Marcos, e a descrição detalhada do cenáculo onde Jesus e os discípulos tomaram a Páscoa pode indicar que foi a casa da mãe de Marcos, conforme Marcos 14. O autor era muito conhecido em Jerusalém, a Palestina era do seu conhecimento, ele conhecia a língua hebraica, conhecia as instituições e costumes dos judeus, tudo apontando para um judeu, como foi Marcos. Os pormenores do evangelho indicam que a fonte do livro seja uma testemunha ocular, conforme Marcos capítulo 2, versículo 1. O evangelho de Marcos segue o mesmo esboço geral do sermão de Pedro na casa de Cornélio. Segue a mesma organização homilética, né? Destinatários. Marcos escreveu aos leitores que eram crentes gentios, possivelmente até mesmo especificamente aos romanos. Ele traduziu expressões que eram usadas em aramaico para benefício dos seus leitores. Você vai ver isso no capítulo 3, capítulo 5, capítulo 7, quando ele traduz algumas expressões do aramaico para que o seu leitor tenha familiaridade e compreenda de fato aquilo que está sendo dito. Mas quem foi esse Marcos? Poderia perguntar. Quem foi Marcos? Marcos diz que sua mãe chamava-se Maria, em Atos capítulo 12. É o que temos informação, é somente isso. Mas em Atos capítulo 4, demonstra que ele é de família abastada, que ele tinha uma casa grande, servia de ponto de encontro para os primeiros cristãos. Em Atos capítulo 12, verso 25, Paulo e Barnabé levam Marcos para Antioquia, mais tarde levam na primeira viagem missionária. Atos capítulo 13, chegou a Perege, a coragem de Marcos falha, e ele volta, né? Ele volta para casa. Paulo não concorda com Barnabé em levar novamente uma pessoa que já o abandonou na viagem, e assim por diante. Por cerca de 20 anos não se ouve falar em Marcos, até Paulo escrevendo em Colossenses que menciona novamente Marcos, dando a entender que a sua falha em Perge, em querer regressar, foi esquecido. É um verdadeiro filho espiritual considerado por Paulo. A tradição diz que durante 20 anos Marcos foi para o Egito, que durante esses 20 anos Marcos foi para o Egito, fundou a primeira igreja de Cristo em Alexandria, que tinha uma biblioteca muito grande, um lugar de intelectuais, né? O jovem que deu meia volta e foi embora, morrendo martirizado lá no Egito. A covardia inicial que ele teve, natural, foi transformada em heroísmo a ponto dele ser martirizado. O esboço de Marcos você encontra ali no capítulo, na página 20, você tem os esboços preparados que ajudam você a ter uma visão melhor do livro de Marcos, são apenas 16 capítulos. Vamos, na próxima aula, falar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Fique atento, vamos finalizar aprendendo um pouco mais sobre esse assunto. Você que não pôde assistir a aula presencial, é uma boa oportunidade.